É Wilson Duarte Alecrim. É médico, formado há 41 anos, que se tornou, depois da pós-graduação em doenças tropicais, chamada Medicina Tropical, professor da Universidade Federal do Amazonas e pesquisador e fundador da Fundação de Medicina Tropical do Amazonas. Durante os últimos tempos, eu fui presidente do CONAS por 3 vezes. É importante nós compreendermos o que é a raiz e qual foi a necessidade de ter um programa com essas características. Primeiro, se discutia muito no país se tem ou não tem médicos em quantidade suficiente para ocupar os postos que estavam disponíveis para o trabalho médico. Os estudos feitos em relação ao número de médicos que nós tínhamos e a cobertura de população mostraram de que o Brasil tinha 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes. Ou seja, todos os outros países que tiveram mudanças no seu quadro social, tendo por base a saúde também, demonstram de que isso tem que ser acima de 2,5. E para nós estava claro que se havia um grande vazio na área da atenção primária em saúde, que é a atenção básica, onde as equipes da estratégia de saúde da família não poderiam estar sendo completadas pela ausência do profissional médico. Tinha o agente comunitário de saúde, tinha o auxiliar ou técnico de enfermagem, tinha o enfermeiro, nas equipes mais robustas os outros profissionais, mas quando chegava na figura médica havia um impasse. A ponto de que um levantamento feito pelo Ministério da Saúde antes do Mais Médicos mostrou que nós tínhamos quase 4.000 médicos com o mesmo CRM em 2 equipes, o que era impossível de ocorrer. Isso foi corrigido. Até que veio a ideia e a proposta do Ministério da Saúde de criar um programa que pudesse suprir a necessidade de médico, mas ao mesmo tempo desdobrar-se no olhar da formação médica e da pós-graduação na área médica, incluindo aí as residências médicas também. E esse olhar foi extremamente importante, porque ele não fixou só em ter a presença do médico, é que esse médico pudesse participar também de um programa de educação médica, onde ele pudesse continuar um processo de formação. Já havia o PROVAB, que era um programa assemelhado, que o Ministério da Saúde com o MEC tinham criado, e com o Mais Médicos foi preciso dar essa nova roupagem. Eu compreendo de que foi a primeira ação que se fez, pelo menos durante a era SUS, que tem 27 anos, de fazer regulação da carreira médica em relação à formação. Ou seja, não tinha regulação nenhuma. Ou seja, o fato de o MEC autorizar as faculdades de medicina não significava de que isso passava por um processo de ordenação e que pudesse ser regulado no país inteiro. Então, o Mais Médicos, eu vou deixar para falar sobre médicos trabalhando no Mais Médicos depois. Para mim, ele tem uma importância, e até pela minha origem da área universitária, de que criou oportunidades. Primeiro, para que nós ampliássemos o número de faculdades de medicina. O outro foi olhando as residências médicas. E aí o Mais Médicos oportunizou de que novas residências fossem abertas, fossem financiadas, e criou uma oportunidade enorme de integração entre o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais de saúde e as secretarias municipais, no processo de formação da área de saúde como um todo, e não apenas na área médica. Estimamos de que em 2020, quando o Brasil deverá estar formando entre 25 e 26 mil médicos a cada ano, nós tenhamos um número assemelhado de vagas também na residência médica, para evitar essa disputa acirrada. E o SUS, obviamente, vai continuar financiando aquelas residências das suas áreas de interesse prioritárias. Ou seja, para que nós tenhamos mais profissionais especialistas e assim cumprir esse papel.